On the guitar, Mari Lima. On the drums, Pebit. On the bass, Érica Silva. This is my crew. Essa é minha banda. Eu tô aqui, olá. Eu tô aqui, olá. Eu tô aqui, olá. Eu tô aqui. Primeiro um salve pra Mr. G. Obrigado, o beat tá de fuder. Quando o jogo virar, ligo pra você. Avisa sem cá que é pra ele escrever. Eu tô aqui, olá. Eu tô aqui, olá. Esse é o exercício que ele pediu. Olhou nos meus olhos e não sorriu. Disse pra eu ficar na frente do espelho. Falar com outro homem, não com fedelho. Eu tô aqui, olá. Eu tô aqui. Rimar umas palavras de respeito. Focar nas virtudes, não nos defeitos. Tentei realizar esse simples ato, mas nem nos meus olhos eu fiz contato. Eu tô aqui, olá. Eu tô aqui. Senti um pouquinho de frustração. Lancei um elogio de distração. É foda perceber que na escola não te convidam nem pra jogar bola. Eu tô aqui, olá. Eu tô aqui. A galera te olha com mó tesão, mas só quer seu corpo, não coração. Não sei te explicar, mas sobrevivi. Abracei a morte, ela... Sai daqui! Eu tô aqui, olá. Eu tô aqui. Por isso agradeço ao meu ori e aquelas pessoas que são por mim. Entrego minha vida ao nosso triunfo. Vida é trajetória, somos Ubuntu. O mutum, Ngabantu, o Muntu. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, eu tentei montar um cenário para essa sua banca Viltan, porque eu tô muda recente, eu não tenho nada aqui. Aí o cenário é isso. Só vou projetar aqui e a gente já vai começar, tá? Tá bom? E a agenda aqui no Chica tá cheia, daqui a pouco começa Eu já a disse, fazer... cadê o Anderson? Mas ele tá presencialmente, né? Ele tá aqui, o Anderson. Oi, professor Anderson. Aqui. Eu virei a câmera para você ver a galera. Eu não vi, não. Oi! Tudo bom, Sandra? Ai, meu Deus, tudo bem? Queria estar aí com vocês. Mês que vem eu tô aí, viu, gente? A gente já vai arrumar outra banca, então. Por favor, me arruma a banca. Estou por aqui, viu? Do lado. Olha, eu vou girar aqui para você ver quem tá. Sim. Tá o Denis Angola, da Aragra, do Neabi. Ah, que massa! A Carol. Oi, gente. Eu não tô enxergando nada. Mas eu imagino que já esteja por aí. Arve. Eu estou aqui! Isso aí, eu tô aqui. Olha, eu vou colocar aqui no módulo a apresentação. Tu consegue ver? Só confirma aí. Porque vai ficar travado pra gente. Consigo. Consegue, né? Então a Tâmara vai sentar aqui. Domina, Tan, aí. Domina, que a voz é tua. Então, boa tarde, pessoal. Todos. Prazer estar com vocês aqui hoje, nesse momento importante para a Tâmara, para o Neabi, né? Então, a gente vai iniciar a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado Memorial Zumbi, o Movimento Negro e o primeiro simpósio nacional sobre quilombos pomares, resultado de uma pesquisa de 2 anos de PIBIC, tá? A gente tinha a intenção de publicar o artigo na revista Culé especial de 10 anos, mas por conta da conjuntura política, a mudança ministerial, a gente não conseguiu receber a verba da revista, e como a gente precisava colocar a Tâmara no mundo com diploma formada, né, a gente optou por fazer alguns ajustes no texto para ele ficar num formato de monografia, tá? A gente até pensou ali inicialmente um capítulo 1, 2 e 3, terminou que ficou a introdução, 2 capítulos a conclusão, mas a Tâmara vai falar aí um pouco disso, né? A introdução seria aí, portanto, o primeiro capítulo, um pouco da retomada das trajetórias dos movimentos negros, né?
E é o primeiro trabalho de um leque de orientações que a gente está tendo aí no NEAB da UFAL, Simões, no curso de História, no PIBIC, né? Então, Pedro, Ana, Evelyn, Nicolas, JT, o pessoal está mexendo nos arquivos, né? Também mencionar que não sobre os anos 80, mas sobre a trajetória recente. Em dezembro a gente teve o TCC da Riquelme, que está aqui presente sobre o INEB, né? Então, mais para registrar que o movimento negro alagoano está sendo estudado por historiadores negros e negras, né? E que estão impulsionando um debate de abertura política, redemocratização do Brasil a partir da perspectiva das várias entidades do movimento negro, entendendo o movimento negro aqui como o candomblé, como a capoeira, como as entidades políticas, como o hip hop, como a Mancha Azul enquanto torcida organizada também, né? Que tem uma série de vertentes que a gente está conseguindo mapear para pesquisas futuras. Antes de passar a palavra para a Tâmara, eu também queria registrar o prazer da gente estar tendo uma banca 100% negra, tá? Então a gente tem aqui o professor Anderson, que é deferido já, pelo menos. A gente tem a participação aqui da Sandra, direto de Brasília. Você ouve a gente, né, Sandra? Sandra? Só desliguei meu áudio, mas estou ouvindo, sim. Ah, perfeito. E eu enquanto orientador e a Tâmara enquanto orientanda, né? Inicialmente, dizer que foram 2 anos que passam rápido, né? Então é mais uma mensagem para o pessoal que está na graduação ainda. Aproveita ao máximo, né, Denis? Que passa quando vê, o cara vai na Finlândia, voltou e... Tá, então a Tâmara vai ter aí os seus 15 minutos iniciais. Eu vou ver se fica melhor com a luz apagada. E depois a gente vai passar para a banca. Sandra Catarina de Sena, Ministério da Igualdade Racial. Eu nem lembro que meu nome é Catarina. E o Anderson da Silva Almeida como membro interno do nosso curso. Então é contigo. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer à banca, né, por participar dessa defesa, professor Anderson, Sandra, muito obrigada, ao meu orientador Danilo e a todos vocês que estão aqui para me assistir hoje. Então, o tema da minha pesquisa é Memorial Zumbi, o Movimento Negro e o primeiro simpósio nacional sobre Quilombos dos Palmares. Esta pesquisa objetiva estudar as ações do movimento social negro articuladas ao NEAB da UFAL, dentre elas o Memorial Zumbi e o tombamento da Serra da Barriga, no ano de 1985. O Centro de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Alagoas, criado em 1980, que atualmente se chama Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, desenvolveu pesquisa objetivando o tombamento da Serra da Barriga, atrelado ao foco principal, a atuação do movimento social negro brasileiro, particularmente o movimento alagoano, né? No primeiro simpósio nacional sobre os quilombos do Palmares, em 1981, marcado pelo protagonismo negro, assumindo a liderança do projeto do Memorial Zumbi. Aqui, né, referente aos referencial teórico e metodológico que eu usei, trabalhei com a história social, com o Thompson, história oral, com Alessandro Portelli, e aqui são 2 intelectuais do movimento negro, né, Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez. E o sumário, como o Danilo já explicou, né? Esse trabalho tem a introdução, 2 capítulos, né? O capítulo 1, que se chama Memorial Zumbi, o Movimento Negro e o primeiro simpósio nacional sobre Quilombos dos Palmares, 1981. E o capítulo 2, o significado de Palmares para a luta negra. E as referências. Introdução. O movimento social negro alagoano será abordado aqui no que tange a sua reorganização no final dos anos 1970. Compreendendo os motivos e a importância da sua existência, abordando a época e o que estava acontecendo no país e no estado de Alagoas, destacando suas conquistas para a população negra. Em Alagoas, temos o surgimento da Associação Cultural Zumbi, a ACZ, entidade negra criada em 1979, em decorrência de um episódio de racismo contra um estudante, né, da UFAL na época. Ele era estudante de medicina, Marcelino Dantas, que ele foi convidado a se retirar de um baile do Clube Fênix Alagoano. A partir daí, né, o professor Zezito, né, que é um dos fundadores da Associação Cultural,
ele começa a mobilizar alguns negros e começa essa discussão aqui dentro da universidade. A CZ foi um dos principais grupos políticos do estado de Alagoas. Ela tinha como objetivo combater o racismo, né? E um ano depois que a CZ foi criada, vem o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal, né? Foi criado em 1980, que antes ele tinha o nome de SEAB. Ele teve o nome de SEAB, depois NEAB e atualmente NEAB. Ele foi criado em União dos Palmares, na Semana do Zumbi. Como parte das ações, ele tinha o objetivo de assumir o projeto Memorial Zumbi, Parque Histórico Nacional, aí conseguiu o tombamento na Serra, em 1985, e em 88 conseguiu a Fundação Cultural Palmares. Uma coisa que estava aqui. O que estava acontecendo aqui em 1970, no país em Alagoas, a gente teve a ditadura civil-militar, que se instaurou em 64. Então, assim, isso não impediu que os movimentos sociais se reorganizassem, neste caso aqui, o movimento social negro, e em 79 a gente tem a criação da CZ, e é importante dizer que a CZ, ela surge no mesmo momento em que surgem os outros movimentos sociais no país, né? Então, ela está ali pareada com os movimentos sociais que surgem no Brasil, mas com a perspectiva mais daqui alagoana, tirando a perspectiva do Sul, né? Movimento social negro em Alagoas. Para entender o movimento social negro aqui, a gente vai entender as primeiras entidades, né? Antes dessa reorganização. Então, em 1930, a gente tem a Frente Negra Brasileira, e ela foi a primeira entidade negra a mobilizar os afro-brasileiros, e ela acabou sendo dissolvida em 1937 com o primeiro golpe, né, o Estado Novo. Ela acabou sendo dissolvida. E em 40, na década de 40, a gente tem a criação do Teatro Experimental do Negro, o TEM. Foi a maior expressão negra da época. Eles, além de formar autores e atrizes negras, eles também tinham essa discussão racial, como era ser um autor e uma atriz negra no Brasil, né? Se atualmente é difícil, naquela época não era diferente. E em 64, a gente tem a ditadura civil-militar, e quando ela é instaurada, ela acaba desmobilizando os movimentos sociais que surgiram. E em 70, a gente tem essa reorganização do movimento negro. Aí vem a criação do Grupo Palmares, que foi um grupo de Porto Alegre, que eles foram responsáveis pela proposição das comemorações do 13 de maio para o 20 de novembro. Em 74, a gente tem o ILEAE, o primeiro bloco afro-brasileiro que vem valorizando a cultura negra. Em 78, a gente tem o MNU, Movimento Negro Unificado. O MNU, o seu ato inaugural foi em frente ao Teatro Municipal em São Paulo, nas escadarias de lá. E o Movimento Negro Unificado, ele foi o movimento assim, político mais contundente da época, né? Do movimento negro contemporâneo. E aqui, em 79, a gente tem a Associação Cultural. Aí nessa foto tem aqui a Projeto Zumbi, né? Que aconteceu um simpósio por conta desse projeto, né? Ele aconteceu entre 16 e 20 de novembro de 1981. Foi aqui na Universidade Federal de Alagoas e a principal pauta foi o Memorial Zumbi, né? O Memorial Zumbi, ele foi um projeto que ele inicialmente ele foi um projeto que o governo federal propôs, né? Tinha um projeto Rondon, onde eles queriam resgatar a história de Palmares, né? Só que eles queriam resgatar a história para fazer um lugar ali meramente turístico, né? Então, Palmares é um lugar onde aconteceram vários episódios de resistência negra, protesto. Então, eles queriam transformar meramente político. Daí entra a ação do movimento negro alagoano, que se fazia presente aqui. Aí aconteceu o simpósio, onde vieram várias personalidades negras do país todo. A gente recebeu até pessoas da África, né, nossos irmãos africanos também. Então, eles conseguiram reverter esse caráter turismo e fazer a preservação do patrimônio cultural da Serra e assim tombar a Serra. E porque teve esse relatório confidencial de informações.
Aqui a gente tem a foto do relatório. E do lado a gente tem o convite da Missa dos Quilombos, que foi celebrada em Recife. Então já estava anexado esse relatório da missa, que não aconteceu nem aqui. Então, os militares se fizeram presente aqui porque eles monitoravam o movimento negro. E também eles sempre associavam o antirracismo ao comunismo. Então, essa agência de Recife participou de toda essa programação e nesse relatório eles descrevem minuciosamente o que aconteceu. A gente chega no slide do segundo capítulo, que tem o título Significado de Palmares para a Luta Negra, que foi o tema da mesa redonda, onde teve os palestrantes Lélia Gonzalez, Zezé Mota, Joel Rufino dos Santos, Zezita Araújo, Hamilton Cardoso e Carlos Mouras, e teve a mediação do Clóvis Moura. Aqui a gente vê a imagem do folhetim Zumbi, né? O Hamilton Cardoso, além de ser militante do movimento negro, ele era jornalista, então ele fez a cobertura de todo o evento e publicou as suas reflexões nesse folhetim, né, suas reflexões e suas críticas, no folhetim Zumbi, no dia 22 de novembro. Aqui no próximo slide, ele publica também a fala da Lélia Gonzalez na mesa, né, que tinha de tema Mulher Negra, essa quilombola. E nesse texto, a Lélia traz a reflexão de que que a situação da mulher negra, em 81 ela fala isso, né, que a situação da mulher negra ela não é diferente da situação da mulher negra escravizada, né? E ela traz reflexões sobre qual foi o papel da mulher negra na sociedade palmarina, além de falar no texto de como as pessoas fixam a mulher negra na cabeça, e também ela fala que a mulher negra ela sempre será uma herdeira da mulher negra quilombola, pois ela, sendo anônima ou não, ela sempre vai passar por situações que essa mulher quilombola passou, e ela preserva a cultura, a fé, né? Ela preserva essa fé, vai levando de gerações em gerações, e também ela fala que a mulher negra, a identidade do povo negro brasileiro passou pelos negros, né? Ela fala que a identidade brasileira passa pelos negros, então a mulher sempre vai levar esse papel, e muito por conta também do racismo que a mulher negra sofre, o sexismo. E aqui eu trago uma citação do final do texto dela, que é que ela diz que aqui nas Alagoas, um grupo de mulheres negras de diferentes estados, representantes ou não do movimento negro, se preparou para subir a Serra da Barriga, onde se situava a capital do Palmares, o Mucambo do Macaco. O projeto do Memorial Zumbi, do qual fazemos parte, realizou um ato solene, uma homenagem a Zumbi, no dia 20 de novembro. Então, ela fala que a mulher negra daqui ela é diferenciada. Aqui eu trago as referências que eu usei, né? Danilo, Wanda Menezes, Acervo Neabi, Amica Pereira, Beatriz Nascimento, Joel Rufino dos Santos, Irineia Maria. Enfim, aqui é Thompson, algumas referências. E aqui eu trago mulheres a quem eu dediquei esse TCC, sabe? Então, assim, a Paula, desculpa, assim, ela ficou muito feliz, assim, quando eu ganhei essa excelência acadêmica. Ela foi uma das primeiras a dizer o quanto era justo eu ocupar esse lugar, sabe? E ela ficou muito feliz, assim, porque ela foi uma das pessoas que mais acreditaram em mim, no meu trabalho, sabe? Então, fala presente. E aqui eu trago a imagem da Beatriz Nascimento, representando todas as mulheres negras do Brasil, a quem eu dedico esse TCC. Obrigada. Alguns sabem da história, né? Mas quem localizou o relatório do SNI foi a Paula Luciana.
E aí ela me mandou Coisas do Destino, né? Na mesma época que a Tâmara estava começando a conversar comigo, né? E que a ideia da Tâmara era estudar sobre o panafricanismo no Brasil e tal, a partir de uma aula de História da África. E aí a gente juntou e falou, então vamos trabalhar o panafricanismo a partir da perspectiva do Memorial Zumbi, tendo como fontes principais, né, o relatório, o acervo, que depois a gente nem sabia que tinha todo esse acervo no ambiente, foi descobrindo aos poucos, né, a partir do abrimento das caixas, e do folhetim do Hamilton, que eu descobri a partir da leitura do Alex Hatz, daquela obra sobre a Beatriz Nascimento, né, que até ele cita que o Cacá Diegues falou que Palmares era uma junção de orgasmo e revolução. E o Hamilton ficou muito furioso com isso, e por isso que ele escreve o texto que a Tamara publicou aí, que é o quilombo de cada um, né? Então, cada um tem seu quilombo e sua forma de ver, a nossa é essa. Era mais ou menos isso. Então, cumprindo o rito, né, eu vou passar para a nossa convidada externa, fazer as suas considerações, sua arguição. Então, é contigo, Sandra. Lembrando que a Sandra é graduada e mestre em História aqui na UFAL e foi orientada da professora Paula. Eu gostaria de dizer que é injusto assim, a Tâmara falar da Paula e me colocar logo para falar, né? Porque eu comecei a chorar aqui. Mas é Você isso. quer trocar? Quer que eu passe pano? Pode ser, prefiro. Se puder, professor Anderson. E para você ver ele. Oi? Falar um pouquinho. Acho que eu consigo ouvir, talvez. Falar mais alto um pouco. Se você puder mais para perto, professor Anderson, porque eu acho que fica melhor mais perto do computador. Quer sentar aqui, Anderson? Não tá com o cabo aí. Eu vou falar alto, porque eu estava me preparando para falar depois. Oi? Eu estava me preparando para falar depois. Mas tá tranquilo agora, Sandra? Dá para ouvir bem? Tá ótimo. Tá. Ótimo. Bom, quero começar agradecendo a Tâmara, a Danilo pelo convite, né? Dei aula a Tâmara no período da pandemia, a gente de forma remota, naquele sufoco danado, aquele período letivo excepcional, né? Uma coisa meio maluca, né? Ninguém sem saber direito o que fazer. Eu sequer sabia fazer um link do Google Meet, viu, Sandra? E mesmo aquela dificuldade, muita gente sem ter câmera em casa, as pessoas vendo aula pelo celular, né? E aí eu percebia que Tâmara estava participando das aulas o tempo todo, né? Não era de faltar, estava ali o tempo todo fazendo perguntas, né? Cumprindo os prazos, as tarefas, e a gente tinha que fazer um capítulo, né, Tâmara? Um artigo ou um capítulo do TCC. E a Tâmara deu conta, né, na medida do possível ali, naquele contexto de pandemia, e foi um dos melhores artigos ali, que era a ideia de um artigo da turma, né? Então, fazer isso no contexto de pandemia não é fácil, e dava as dicas para a Tâmara, Cian, outros acervos, e Tâmara sempre teve essa curiosidade historiográfica. Então, é uma das primeiras características de um bom pesquisador, de uma boa pesquisadora na área de história, é ter curiosidade, né? E para você partir de um nada, né, a turma aqui de metodologia sabe que eu brinco, né? Vocês têm que ter um tema para chamar de seu, ter uma pesquisa de vocês, porque começa aí a transição, né? Do leitor apenas, da leitora, para a pesquisadora, para o pesquisador. Então, buscar algo inédito, buscar algo relevante para a universidade, para a sociedade, e ao mesmo tempo não ficar só requentando fontes já consultadas, já publicadas, né?
fazer análise historiográfica só a partir de livros parece que é fácil, não é? É difícil. E às vezes as pessoas querem seguir um caminho que parece mais fácil. Não, vou fazer um debate historiográfico. E não conseguem, né? Na realidade, é muito difícil fazer debate historiográfico porque você tem que ler várias obras para tentar perceber ali onde estão os vazios, onde estão as contradições, onde estão os conflitos, né, dentro da historiografia. Porque debate historiográfico não é fichamento, né? Seria muito fácil você só fichar livro e dizer Irineia Franco diz isso, Ulisses Rafael diz isso, Sandra Senna diz isso, né? Ou Jefferson Santos diz isso. Isso é fichamento. Na realidade, a gente precisa avançar. Então, quando a gente tem um tema, né, que traz esse ar de ineditismo também, e traz essa contribuição, tanto historiográfica quanto social, e aí na sua condição de militante também, isso é o que a gente procura no curso de História, ou a gente procura nos cursos de Ciências Humanas, de Ciências Sociais, e nos TCCs, né? Porque há um tempo atrás era um grande debate aqui se deveria ter apresentação ou não de TCC. O que é que ocorria? Mandava um trabalho para 2 pareceristas e era uma coisa fria. A pessoa escrevia lá, o trabalho estava aprovado, melhor isso, melhor aquilo, e não tinha esse momento aqui, que é muito bom ver a sala cheia, porque eu era o coordenador de TCC na época, foi uma grande polêmica também, né? Porque tinha, obviamente, uma geração que tinha que fazer uma transição, né, entre os pareceres frios, do texto que você nem via a pessoa, às vezes, e a necessidade de apresentar, né? Porque a busca da originalidade tem a ver também de a gente fugir das armadilhas que existem no mercado de TCCs nas universidades, né? Na universidade pública, na universidade privada, as pessoas, para fugir do compromisso, encomendam os TCCs, né, Sandra? E a banca faz de conta que aquilo ali está tudo bem e vamos transformar vocês em estatísticas, né? Formamos tantos estudantes, formamos tantas estudantes para transformar em estatística. Então, a apresentação nunca foi para reprovar, nunca foi para constranger, né, o graduando, a graduanda que conclui o curso. É para ela demonstrar que foi ela que fez o trabalho, né, e também para que a banca tenha essa certeza de que aquele trabalho foi defendido ou apresentado oralmente. Então, desse ponto de vista, a Câmara, né, eu já quero adiantar, não conversei nada com a Sandra, mas você já está aprovada, fique tranquilo, tá? Porque a necessidade da apresentação do TCC é justamente isso, né? É plágio? Não. Tem algum indício de que foi encomendado? Não. Né? Câmara traz fontes para a historiografia. A Sandra caiu? Foi mal. Estou aqui, professor. Estava bebendo uma aguinha e desliguei a câmera. Não, tranquilo, Sandra. Né? É só fichamento de livros já publicados? Não. Então, né, do ponto de vista do que a gente considera um TCC, a Câmara já tem todos os requisitos por conta dessa necessidade de a gente apresentar um trabalho que traga esse grau de ineditismo. E esse ineditismo não necessariamente precisa ser do tema, né? Pode ser a partir de outras fontes, pode ser as mesmas fontes que outras pessoas consultaram, mas que você dá uma outra interpretação, um outro olhar, um outro arcabouço teórico, metodológico, né? Então, já para acalmar a Câmara, eu digo que você se considere aprovado. O que eu vou anotar aqui como observações é pensando, né, fazendo uma referência a Lázaro Matumbi, no dia 18 de maio, a partir de amanhã, né, aquele poema 14 de maio, do Matumbi. Né? No dia 14 de maio eu fui para a rua sem saber o que fazer, o que era eu, que vocês não fizeram nada para que meu povo fosse educado, né, nesse sentido. Então, no 18 de maio, né, a partir da manhã, o que é que a Câmara pode melhorar nesse trabalho para ver a versão que vai para o repositório?
O que é que eu posso contribuir com um possível projeto de mestrado para a Câmara, né? O que é que a gente pode contribuir para que a Câmara, por exemplo, as exigências que eu sempre coloco nas bancas, que a gente imagina um TCC com 3 capítulos, né? A Câmara transformou o artigo e incorporou mais uma parte do que seria o segundo capítulo, né? E mesmo assim ela já chegou a praticamente 42 páginas que, de um ponto de vista técnico, né, se aproximam do que a gente considera um TCC no curso de História, né? Dependendo do curso, 20 páginas, 30 páginas, né? Na música é um recital, né? Na publicidade é você criar uma peça de propaganda, né? No nosso caso aqui, a gente tem dialogado com outras universidades e o modelo é mais ou menos esse de 3 capítulos. Né? Então, nesse tempo que a Câmara tem para entregar o trabalho final, o que é que o professor Anderson pode contribuir? Tá, Câmara? Não do que você poderia ter feito. Eu acho horrível quando eu vou para a banca e alguém diz: você poderia, deveria ter feito isso, sem saber as condições que a pessoa produziu a pesquisa. Condições materiais, psicológicas, familiares, sociais, e ter um lugar na nossa casa, um silêncio, que a gente tem uma rotina de conseguir escrever. Então, a pessoa chega na banca sem saber de nada, olha o texto frio e vem dizer: você poderia ter feito isso, você deveria ter feito isso, por que você não fez isso? Eu começo a ficar nervoso nas bancas quando eu ouço isso, tá? Então, nada do que eu vou falar é que você poderia, deveria, porque você não fez, né? É sempre a partir de amanhã, tá? O 14 de março, né? E pensando num projeto de mestrado, tá? Então, o título eu acho que dá conta do que você pensou. Memorial Zumbi, o Movimento Negro e o primeiro simpósio nacional sobre o Quilombo dos Palmares, né? 1981, então tem um tema, tem um recorte, né? Para sugerir a você, não para o TCC, tá? Não precisa fazer isso. Mas se você for continuar com o tema do projeto de mestrado, vai ser necessário um debate sobre memória para você justamente debater por que o nome Memorial Zumbi, né? E isso depois, aí a gente tem dezenas de autores que trabalham com memória, a oralidade também afrocentrada, né? O professor Aldará está aqui, é uma referência também nesses posicionamentos mais acadêmicos, ideológicos, filosóficos, né? Não achar que o debate sobre memória ou história oral é dos anos 80 ou pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente vem questionando muito isso por conta das oralidades das comunidades ameríndias ou afrodescendentes ou africanas na longa duração, não na curta duração, né? Outras questões que eu vou sugerir a você dizem respeito a questões mais pontuais, né, do ponto de vista do conteúdo, ou factuais, né? As questões que envolvem pontuação, crase, técnica, isso eu anotei e vou lhe mandar, não vou ficar falando disso, né? Tem uma questão que é importante a gente dar uma olhada na introdução, que está na página 12, quando você diz o seguinte: o Brasil foi o último país do continente a abolir a escravidão no dia 13 de maio de 1888. Doravante, essa abolição abandonou milhões de negros e negras à própria sorte, entre aspas, e foi seguida por políticas de branqueamento por meio do incentivo à imigração europeia, né? É só ter cuidado com essa expressão aqui, foi seguida, porque fica parecendo nesse parágrafo que a política de branqueamento ocorre só após 1888, né? Na realidade, ela é anterior, né? Eu anotei aqui, depois você dê uma olhadinha. Do ponto de vista também conceitual, isso ocorre com muita regularidade, né? O surgimento da história do movimento negro, né, no Brasil vem após um período de resistência ainda na escravidão. Por algumas vezes você usa a história do movimento negro, né, ou então a história que foi negada aos negros, sempre com um H maiúsculo. É um problema na língua portuguesa, isso, né, a polissemia do conceito de história. Então, história como os próprios acontecimentos, história como a disciplina, né,
ou como a gente prefere quando se trata de historiografia. Então, aqui, se você estiver falando da historiografia do movimento negro, é necessário falar que é historiografia. Se for história do movimento negro, é com H minúsculo. O H maiúsculo, a gente deixa ele reservado para a disciplina, a área do conhecimento, história. Porque realmente o termo é polissêmico e é confuso, né? Aqui me parece que você está falando da historiografia do movimento negro. Parece que é isso, tá? Então, às vezes foge uma história com H maiúsculo, como você estava falando, queria falar de historiografia ou de história no sentido de sucessão de acontecimentos, né? Que, na realidade, é uma construção sobre o passado. É uma interpretação sobre o passado. Porque há também a confusão entre passado e história, né, Danilo? São coisas distintas, né? E aí, como a gente não tem, como no caso alemão, duas palavras para separar, né? O que é história na condição de acontecimento, o que é história, disciplina, né? Ou como a França, né? A gente acaba causando algumas confusões. Eu tenho adotado mais historiografia quando eu quero falar da produção feita por historiadores e historiadoras, para fugir um pouco dessa confusão. Do ponto de vista técnico, Tâmara, às vezes, por exemplo, você cita o Jefferson Silva, vai lá, página 96, hífen 105. Então, nós temos, assim, 19 páginas, às vezes 30 páginas, que você coloca dentro de parênteses, né? E isso gera uma dúvida, né? Porque às vezes você está falando de uma frase só, né? Quando você fizer uma citação mesmo daquela página, é importante aparecer só a página. Se for algo que você está se referindo em relação a ideias do autor, ou Jefferson, ou o próprio Décio, né? Ou quando você vai lá acompanhando as críticas a Gilberto Freire, né? É bom não fazer uma referência a muitas páginas assim, porque aí quem quiser conferir sua citação, ou quem quiser se aprofundar nesse trecho que você citou, não precisa ficar procurando 30, 40 páginas lá, né? E é importante ser preciso nesse caso aqui. Então, é muito recorrente isso que ocorre, né? Tem aqui uma coisa de Estado, com maiúscula, com minúscula, uma questão aqui de segmento. Na página 16, né? Eu acho que o pessoal de metodologia está mais lembrado disso da aula. A realização do primeiro simpósio nacional sobre o quilombo dos Palmares, em 81, aconteceu em decorrência do projeto Rondon, criado a partir do ano de 79, e que visava resgatar a história da Serra da Barriga e construir o Parque Histórico Zumbi dos Palmares, mais objetificando um lugar de turismo. Vejam, aqui eu tenho duas observações, né? 79, ele vai aparecer várias vezes aí, né? Na contextualização da ditadura, é um ano-chave da transição, que é o ano da anistia, né? A volta dos exilados, né? Os aeroportos cheios de personagens brasileiros que tinham sido exilados, como Prestes, Brizola, Miguel Arraes, né? E seria importante pelo menos uma nota de rodapé, porque a criação da Associação Cultural Zumbi, 79, e o ano anterior, o MMU, 78, ele está nesse contexto de transição da ditadura, né? A gente começa a falar em transição a partir de 74, né? O movimento feminino pela anistia no Brasil começa a se organizar em Salvador, né? Há um Congresso Nacional em Salvador em 74, 75, né? Em São Paulo, um movimento contra a caristia, né? Porque em 73 tem uma grande crise do petróleo e o Brasil está em crise mesmo. Então, a abertura ela não vem como uma bondade dos militares, né? O milagre faz água. O tal do milagre econômico de 69 a 72, 73, né? Cai por terra aquela fantasia vendida pela ditadura de que o Brasil vivia um mar de rosas e um paraíso verde e amarelo. Ninguém segura esse país, esse é o país que vai para frente. Era tudo propaganda. E como é que a gente consegue provar isso? A partir de 73, com a crise internacional do petróleo, né? Eu fiz pesquisa em cordel, os cordelistas estão descendo a madeira na caristia,
ninguém conseguindo comprar nada nos mercados, para a gente entender nosso Nordeste, né? E começam a explodir as greves em Contagem, depois vem as greves do ABC, que você se refere bem. Então, a criação do MMU 78 e a criação da Associação Cultural Zumbi 79 é dentro de um contexto mais amplo, né, da volta dos movimentos sociais à cena política. Os sindicatos estavam amordaçados, os movimentos sociais estavam amordaçados. Por conta de quê? A gente tem lá, né? Você tem um salto aí na introdução, que é da Frente Negra Brasileira, e depois salta para o MNU, né? O Teatro Experimental do Negro, que você mostrou na apresentação, salvo engano, não está no texto. Depois você dê uma olhadinha, né? Então, esse salto entre os anos 30 e depois a reaparição do movimento em 78, né? A gente só tem aí o Teatro Experimental, mas é antes de 64. Vejam o que a ditadura faz nos movimentos sociais, né? Esse sumiço, esse silêncio que existe é por conta da ditadura, a perseguição, o medo, a autocensura, né? Inclusive na música, né? Que eu vou falar amanhã. Eu sei que vai ser um pouco polêmico, né, Dani, do Djavan, mas o Djavan também foi censurado pela ditadura, né? Uma música que fazia um elogio ao negro e uma música que falava de dois homens que se amam. O nome da música é Nobreza. E tem várias outras e ele monitorava. O movimento Black Rio, né? Pedro andou me procurando para a gente conversar sobre isso. Samba, que já vinha desde a Era Vargas, né? Então, eu acho interessante, primeiro, pontuar o que é isso que está acontecendo no Brasil em 78 e 79, né? E aí eu aproveito para falar um pouco de fontes. É muito interessante que você traz, além das fontes do SNI, né? E aí eu peço que você só seja mais rigorosa na citação desse relatório do SNI, colocar o Arquivo Nacional, qual é o fundo, né? O Serviço Nacional de Informações, porque é importante mostrar, né, que o monitoramento era feito pela Agência Central de Recife, né? O documento que a Câmara apresenta tem um carimbo lá do SNI, não é a delegacia da Polícia Federal de Maceió, não é o quartel do Exército, né? Aquele carimbo, né? Então é uma maneira também de você ganhar mais parágrafos aí, analisar com mais calma o documento em si que você cita, né? Carimbo do SNI, Agência Recife, porque a gente tem muito documento da censura, a gente tem muito documento de órgãos de vigilância, né? Que são documentos, por exemplo, do Exército local, em Aracaju, 28BC, aqui, né? Ou então Delegacia da Polícia Federal de Maceió. Então era algo meio sem muita expectativa que os agentes encontrassem, né, alguma coisa. Mas quando vem um agente do SNI com carimbo ali no documento da Agência de Recife, demonstra como eles mobilizaram os arapongas para monitorar, né? Então é importante citar Arquivo Nacional, Serviço o nome do site, que eu sempre cito esse site para o pessoal. Eu lembro daqui a pouco. CIAN, Sistema de Informações do Arquivo Nacional, relatório, tal, quem é o relatório, etc. Da agência do SNI de Recife. E aí depois é que você coloca o link, entendeu? Sim. Porque se você coloca só o link, para quem é leigo na busca das fontes, não vai entender o que é aquilo, né? Só vai estar lá CIAN, BR, só tem um monte de número, né? Então é importante saber que você foi lá no site do Arquivo Nacional, o CIAN, o que é esse documento específico, né? Nesse parágrafo ainda, eu gostaria que você pensasse com mais cuidado essa ideia de que o projeto Rondon visava resgatar a história da Serra da Barriga. Por quê? Quando a gente fala de resgatar a história, resgatar a memória, resgatar tal acontecimento, parece que só existe uma história da Serra da Barriga, né? E que ela vai ser resgatada da forma como aconteceu, né? Na realidade, eles querem construir uma história específica da Serra da Barriga com fins turísticos, não com fins
de construção de uma identidade de rebeldia, com intenções de fazer daquilo um lugar de pedagogia, um lugar de memória para as novas gerações que viriam depois, né? Então, a ideia de construir uma história específica, né, a partir do que aquele Estado em transição, né, em 81, entendia como ser uma história da Serra da Barriga, né? Por isso que eu tenho fugido muito dessa ideia de resgate, porque parece que vem do jeito que aconteceu, né, e quase que uma ideia positivista aí, né, do que seria possível resgatar os acontecimentos como realmente aconteceram, né? Nem resgatar e nem realmente em história isso existe, né, Danilo? A gente faz uma construção, uma interpretação, uma análise, uma problematização a partir do presente sobre o que é o passado, né? Dentro de categorias que são da filosofia, o tempo artificial da filosofia, de passado, presente e futuro, né? O que a gente constrói é um conhecimento a partir de nossas metodologias e nossas ferramentas, e que nós disputamos no passado. Nós disputamos, é uma disputa. Se a gente não tiver ideia disso, né, a nota do jornal que saiu domingo aí, do TCE, meia página com a foto da princesa Isabel, né, parece que eles resgataram o passado como realmente aconteceu. Então é uma disputa, eles estão disputando com a gente. O TCE está disputando com a gente. Eu falei isso segunda-feira na turma do mestrado, né? E não aparece nome de ninguém, porque eles querem aparecer como instituição, né? E não tem coragem de nos convidar para ir lá, tá? Então, eles não queriam fazer um resgate, eles queriam construir uma história da Serra da Barriga de Palmares a partir do que eles queriam, como lugar de turismo, de entretenimento, de lazer e etc, né? Na nota 5, na página 15, eu vou avançar já, porque quando eu gosto, eu gosto. O Quebra chegou. O Quebra chegou, o Danilo acabou de sugerir para o Guido, numa bibliografia, se citar na nota, a bibliografia, que você fala do Quebra, mas não traz a bibliografia que o Danilo conhece bem, muito mais do que eu aí, né? Eu falo aqui para você iniciar o capítulo sempre na página seguinte, né? Porque a introdução, gente, pode terminar em uma linha. O capítulo tem que começar lá na outra página, né? Bem assim é o outro capítulo. Se um capítulo terminou com meia linha de uma página, o outro tem que começar lá na outra página para dar esse sentido de quebra, de pausa e etc, né? Eu vou ver aqui o que é que eu anotei sobre essa coisa do Cian, já falei, né? Você traz aí o documento na página 17. Tudo que envolve aqui coisa de crase, acentuação, essas coisas não precisa falar. Uma nota longa, então é o domínio da técnica e da historiografia, né? Estou orgulhoso das aulas. Nota curta, nota longa, traga historiografia. Aqui, quando você está falando do Décio Freitas, é importante, porque você, mesmo como militante, você não oculta os conflitos, você não oculta as divergências. É isso que a gente pede em um trabalho sério de história, né? Tem uma historiografia mais academicista que considera que os textos escritos por militantes seriam panfletários e não faziam uma abordagem historiográfica porque romantiza o objeto ou o tema de pesquisa, né? E porque não leem, né? Um texto como o da Tâmara tem as divergências dentro do próprio simpósio, né? Quando os exílios se levantam e fazem o questionamento. Tem o ponto de divergência que envolve as críticas que foram feitas pelo próprio movimento, a aparição de Zé Gemota no filme Chica da Silva, né? Então, Tâmara, sem abrir mão da condição de militante, faz um trabalho de historiadora, porque não camufla os conflitos, não camufla as dimensões, né, divergentes do próprio movimento. Então, isso, ao contrário do empobrecer ou enfraquecer o movimento, na realidade, traz a força, que é a pluralidade, o espaço para o contraditório,
o espaço para o debate, que é o que a ditadura não queria, né? Que é, às vezes, o que um partido quer, né? Apenas impor, às vezes, um programa, isso aqui, né? Então, ao contrário de romantizar, você traz questões que são de historiografia, da historiadora Tâmara. Então, isso é muito importante. Aí aqui, na realidade, pelo que eu identifiquei, Tâmara, é o Araponga falando, que é na página 20. Não há absolutamente nenhum documento produzido pelos próprios palmarinos. O Araponga, para vocês terem ideia, ele estava reproduzindo a fala do Décio Freitas, né? Então, a análise dessa fonte que a Tâmara fez é complicadíssima, porque aqui é o Araponga, é no documento, e parece que é o Décio Freitas. Nesse momento aqui você cita o relatório do SM. E em algum momento eu pensei que era a gravação, né? Aí é diferente, porque não há absolutamente nenhum documento produzido pelos próprios palmarinos. O historiador lida com a documentação produzida apenas pelos inimigos palmarinos. Aí, no meio da citação, tem assim: foi por isso que em seu livro Palmares, a Guerra dos Escravos, fez logo da generalização, mas absteve-se de teorizar sobre a formação social palmarina. Aí parecia que era ele falando, e não é, né? É o relatório. Depois, não precisa lembrar, não. Eu marquei aqui e depois você dê uma olhada, tá certo? Porque aí gera confusão. Aí você continua falando do Décio Freitas, porque a fonte do rodapé foi o documento do Arquivo Nacional, né? Então eu fiquei nessa dúvida aqui. O Araponga começa a descrever o que o Décio está falando e, ao mesmo tempo, ele entra no meio para colocar uma parte do que ele estava achando, né? Uma citação do UOL aqui, que depois você dá uma olhada. Já no capítulo seguinte, né? Tem uma questão aqui da citação do cartaz, do evento, né? E na realidade é que depois você coloca em cima o número da figura, que ela aparece, né? E embaixo é a fonte, onde você consultou. É uma questão técnica, assim, né? Eu fiquei curioso, né, de ver imagens do simpósio, né? Salvo engano, tem fotografias lá, né, do simpósio, lá nas mesas? Tem que achar umas. Não tem ainda não, no NEABIB. Então foi algo que eu viajei. Talvez lendo o documento eu criei imagens. Né? Cara, é o mesmo problema do Guido, porque a foto que tem aparece na média é para fazer volta. Está no folhetim do amigo. Só que a qualidade está. Entendi. Por quê? Né? Era uma maneira de tanto Tâmara ganhar mais páginas, né? E fazer a descrição dessas imagens, se tivesse essas fotografias, se ela encontrar lá na Ascom, ou para o futuro, né? Tem que conseguir a versão do pessoal para ir lá dentro. Tem uns aplicativos também agora que removeram imagens antigas, deixam de fora. E tem as fotos que já falaram, tem outra no Areola, então. Vai para o mestrado, então. Na 28, também, aqui é uma dica, né, quando você traz o folhetim. Você colocou a capa e tem 2 páginas aí do folhetim, né? Se tiver legível para você conseguir ler, dá para você separar a capa e essas 2 outras páginas. Você colocou as 3, uma do lado da outra, né? Sim. E aí você vai ganhar mais páginas nesse segundo capítulo. Por quê? Né? Como professor de metodologia de seminário, ele está com 7 páginas só, esse segundo capítulo. E eu acho que você consegue avançar nele, separando essas 3 fontes, mesmo sendo o mesmo jornal, a mesma edição, você faz a análise da capa, você destrincha esse texto, né, de uma forma descritiva mesmo, né? Aí, porque o seu objeto é o simpósio, né? É o evento em si.
Então, você pode se dedicar a fazer análise desse folhetim aí com mais calma. Depois, não precisa você buscar mais nada aí, você completa esse capítulo, né? Separa essas 3 e faz uma análise disso, né? Na 29, Zezito continua a sua fala, apontando para o fato de como a organização é importante. Veja, Zezito continua a sua fala, apontando para o fato de como a organização é importante e de que como a sociedade problematiza essa organização. Então, aqui nós estamos lá dentro do evento, né? Você levou a gente para o evento. Nós estamos na fala de Zezito, estamos lá dentro, ouvindo ele, lendo, etc. Aí, no mesmo parágrafo, você coloca assim, um exemplo disso são as ações afirmativas, que são vistas como privilégio. Aí você veio para o tempo presente. Então, seria interessante você separar, pelo menos, esse parágrafo e você se posicionar aí, né? Se formos fazer um paralelo a partir das políticas afirmativas e etc., aí você aparece como Tâmara mesmo, né? Porque ficou um corte aí temporal muito brusco dentro de um parágrafo. A gente está lá ouvindo Zezito e você vem para as ações afirmativas, né? E para concluir, né? Umas questões técnicas aqui que não precisa. Eu adorei você ter incluído Senhora Liberdade, música, né? Me ganha facinho, né? E a Senhora Liberdade, né? Depois que o Danilo me mandou o áudio, a gente incluiu na abertura do nosso podcast, né? Nossa vinheta do podcast é Zezé Mota cantando Senhora Liberdade, um trechinho. Podcast Palmares FM, para quem não conhece ainda, deixa o convite. Inclusive, a Tâmara já cita, né? A entrevista, né? E também o documentário Amarelo. Então, ela diversificou as fontes, ela não ficou presa só ao relatório do SNI, não ficou presa só o que tem no NEABI. A única observação que eu faço aí é que, entre parênteses, você colocou Ney Lopes, mas é Ney Lopes e o Wilson Moreira. Sim. Né? Para incluir o Wilson Moreira aí, como compositor. E eu concluo, né, mais uma vez, reforçando a força do seu trabalho para a ditadura, sabe, Danilo? Não é só para o movimento negro em Alagoas, é para a ditadura, e não só para a ditadura em Alagoas, Sandra, né? Alagoas é Brasil e a historiografia produzida aqui por nós é historiografia brasileira. Então, nos estudos sobre ditadura, nós não temos pesquisas que se dedicam muito a estudar a transição, né? 79 em diante, até onde vai essa transição. Não temos estudos sobre o movimento negro em si. Quando se tem, às vezes pela música ou pelas artes em si, né? Mas não pelas instituições, pelas associações, né? E o ineditismo do trabalho da Tâmara, o Pedro está com o projeto também, a Ana Clara, a gente tem, né, no NEABI, amigo, ainda bem que as pessoas estão chegando para pesquisar a ditadura e a transição, porque há um vazio, né, muito sintomático sobre Alagoas, né, sobre o Nordeste em si e sobre o movimento negro no Brasil, né? Então, eu me dedico a estudar a ditadura e a transição, compro todo livro que sai, geralmente livros de síntese, principalmente, né? E não aparece, né? A mesma coisa que o ED está fazendo aqui com o movimento LGBTQIA+, né? A ditadura como cis heteronormativa, né? Mas a ditadura também racista, né? Os estudos sobre a transição no Brasil ainda são muito incipientes, está tudo no começo, Sandra, né? E a gente está produzindo aqui em Alagoas historiografia brasileira, né? E boa historiografia que espero, né, que a gente continue avançando, tá? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite
E Danilo, obrigado pela paciência. E Sandra também pela paciência. Obrigado, Anderson. Uma aula. Quando o Anderson está na banca, a gente sabe que vai ter uma aula de metodologia da escola. Pois é, tive uma aula agora, viu? Aí a Tâmara até falou, mas o Anderson vai falar que eu não citei o negócio direito, não sei o quê. Eu falei, não, mas a defesa, ela tem que ser encarada como um momento de aprendizagem e não de perfeição, né? Por que você não falou para ela que a Sandra também ia falar isso? Eu estou tentando arrumar aqui. Ela falou para mim, entendendo. Olha, pelas anotações técnicas que eu fiz aqui, eu não falei nada. Então, obrigado, Anderson. Agora a gente vai passar para a Sandra e depois a Tâmara faz os comentários. Depois a gente tem o ritual de passar para a Tâmara e pedir para a galera pegar o beco rapidinho para depois voltar. Meu Deus. Isso na linguagem acadêmica de professor. Tá gravado que vai Para para se o YouTube. retirar, gente. Vocês vão se retirar em algum momento, não é agora. Primeiramente, Itan, parabéns. Você foi uma mulher extremamente corajosa. Isso que você estudou, eu estava dando uma pesquisada no ano passado e ano retrasado, que eu tinha, né, a vontade de tentar doutorado, e era mais ou menos essa ideia por aí. Então, acabou que eu pesquisei muito das fontes que você usou, eu já tinha lido. Isso me ajudou muito a pensar. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que eu estou muito orgulhosa da minha primeira banca de história ser a banca de uma mulher preta. Eu fiquei triste hoje de manhã, porque é a primeira banca que eu não discuto com a Paula. Eu já fui banca outras vezes. E todas as vezes ela leu o texto comigo, eu fazia, Paula, isso. Tipo, sempre rolava um bate-bola, da mesma forma que ela também fazia comigo, com os orientandos dela ou com outras bancas. Eu acabava lendo e a gente acabava discutindo sobre o texto. A parceria era tão grande que ajudava isso. Vocês estão me entendendo bem? Tá bom o áudio? Sim, tá bom. Não tá legal. E assim, eu vi muito do que você falou aqui, das coisas que eu e ela discutíamos, né? Várias questões, assim. Vou destrinchar ao longo da minha fala, mas assim, eu concordo em número, gênero e grau com o que o professor Anderson falou. Para mim foi uma aula, eu estou até com saudade, sabe, professor Anderson, de ter aula. Estou com saudade da universidade, de estar na universidade, de fazer as discussões, porque eu acho que é isso que você fala mesmo sobre o papel do TCC, né? O meu TCC foi só uma coisa fria, entregue porque eu tinha passado no mestrado, então eu tinha que ter o diploma logo, e não tive banca. Foi o professor Saldanha e o Jefferson, que você cita. Mas eu sinto que eu deveria ter feito uma coisa como você está fazendo agora, sabe? Levar para o debate. Porque o que a gente traz é um debate não só sobre historiografia, mas um debate sobre política local. E essa é uma banca e uma composta 100% por pessoas negras e pessoas nordestinas. Eu acho isso muito importante, porque somos negros, mas somos negros e negras nordestinos. E isso dá um outro diferencial, nos dá um outro olhar sobre a historiografia e sobre as possibilidades que elas podem incidir na nossa vida mesmo. Eu vou fazer algumas pontuações do seu trabalho, assim, acho que o professor Anderson fala muito bem. Eu só consigo chamar ele de professor, não consigo chamar de Anderson, mas eu estou um pouco gripada, gente, então eu estou com a voz assim um pouco ruim. Mas sobre o rigor sobre as notas de rodapé, você precisa corrigir, tem coisas que você precisa acrescentar na nota de rodapé, e eu vou falando aqui ao longo do texto. Eu vou colocar meu texto aqui, enfim, porque acho que para não tapar o som, né? Logo na introdução, você vai falar que o Brasil foi o último país do continente a abolir a escravidão. Fala que continente é esse. Porque a América ela é imensa, né? E ela tem realidades muito diversificadas sobre o que foi a escravidão e sobre o que foi o fim dessa própria escravidão. Então, acho que é importante falar. Claro que todo mundo sabe que o Brasil é na América, mas você precisa deixar isso firme no seu trabalho. Outra coisa, que isso eu aprendi muito com a Paula, né? Sobre o papel do sujeito na história. Me deixou um pouco inquieta quando você fala que o 13 de maio deixou os negros e negras à própria sorte.
E, para mim, essa frase me lembra muito aquela frase do A Casa Grande surta quando a senzala está na universidade. Porque parece que não tem uma movimentação, que não tem uma reação, sabe? E assim, os negros e negras não estavam esperando a libertação. Eles estavam conquistando a libertação de várias formas, seja comprando alforria, seja os processos de fuga, enfim, vários processos. Aí, logo em seguida, você fala que as culturas africanas e indígenas foram demonizadas. O que é ser demonizado? Como é que elas foram demonizadas? Não estou falando que é para você fazer isso agora, mas isso, como o professor Anderson fala, o TCC está pronto, mas é algo para você refletir. E assim, eu acredito muito, Tâmara, que você não vai parar na graduação. Isso aqui precisa ter um megafone gigante tocando nas ruas de Maceió sobre a sua pesquisa. Os adolescentes, a juventude precisa entender o que é Palmares, o que foi a escravização no estado de Alagoas, Pernambuco, né? Eu sou pernambucana e alagoana, então você passa a sardinha para os dois lados. Enfim. E aí falar como é que se dava essa demonização. Isso é para pensar um futuro. Tudo que eu vou falar para você aqui hoje é para pensar um futuro. Eu acho que esse texto ele encaminha para o futuro, assim, sobre uma pesquisa inédita, sobre uma pesquisa que tem um novo fôlego do que os nossos intelectuais no passado fizeram. Você dá um outro tom. Você não é igual a eles. Você dá um outro tom. Não sei se você me entende o que eu estou falando. E aí, logo em seguida, você fala de memória da escravidão. No intuito de apagar total, não só a memória da escravidão. Será que a memória da escravidão ela passou por esse processo de silenciamento ou o protagonismo e a resistência do povo negro foi silenciada? Porque se existem casas grandes ainda, terrenos, principalmente no interior de Alagoas, que ainda guardam os espaços de tortura, ainda tem isso. Então, elas não foram silenciadas. O que foi silenciado foi a resistência, né? A gente pensar sempre nisso aí. Eu acho que a Angela Davis nos ajuda muito a pensar sobre dar esse megafone no lugar da resistência, sem ser no lugar necessariamente da opressão. Outra coisa, tudo isso na introdução. Eu não vou me prolongar muito, não, porque o professor Anderson falou muitas coisas que eu anotei aqui também. Mas quando você fala do surgimento da história do movimento negro, esse H maiúsculo e tal. Mas me preocupa também um pioneirismo na história, sabe? O primeiro. E você adora caracterizar, viu? Você caracteriza tudo, você adjetiva tudo. O historiador tem que tomar cuidado com a adjetivação. Claro que a gente tem que adjetivar muitas vezes, mas tomar cuidado com adjetivar. E aí, ao longo do texto, você fala várias vezes. O período que teve mais repressão. Tu não vai dizer que o período que teve mais repressão é hoje ou no período da escravidão, quando era oficializada. A gente tem condições de mensurar se a gente apoiava mais hoje ou antes? Porque a juventude negra continua morrendo, assassinada pelo Estado. E a população negra, de forma geral, era morta, assassinada e violentada também pelo Estado. Né? Não dá para a gente mensurar se era mais ou menos. Então, acho que é tomar cuidado com essa coisa de intensificar, sabe? O período que teve mais violência. Esse eu falar isso em alguns momentos. E outra coisa que você tem que tomar cuidado é esse salto temporal que você dá. Porque você vai falar da história do movimento negro, aí, de repente, você pula... deixa eu ver quem foi isso. A trajetória do movimento negro vem buscando estratégias para inclusão social, superação do racismo. Assim, você pula o tempo histórico muito fácil. Você faz isso em outro momento também, que é mais na frente, com Quebra de Xangô. Está ali falando do Quilombo dos Palmares, de repente você pula o Quebra de Xangô. São 200 anos de diferença, né? Praticamente. Vamos lá, mais para frente, né? Senão não sai. Senão eu fico na primeira página, falo, não sai. Com a instauração da ditadura civil militar, vários movimentos sociais acabaram desmoralizados. Será que é desmoralizados ou eles foram perseguidos? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, sabe? Fiquei na dúvida mesmo. Aí, aqui, na página, na introdução, não tem página, né? Que fala, tal regime foi se tornando cada vez mais insustentável. Quando é que a repressão ao povo negro foi sustentável? Nunca.
Você sabe disso, eu sei disso, todos nós sabemos disso. Que ela nunca foi sustentável. Nunca teve uma situação melhor. Claro que a gente vai avança, a gente tem conquistas, mas a questão da repressão ela nunca foi sustentável, ela não pode ser tratada como momentos mais sustentáveis, momentos mais insustentáveis. E outra coisa que eu fiquei muito pensando, porque eu li essas fontes que você leu, do SMI, eu também li. E aí você fala que o crescimento do movimento negro, né, no fim da década de 70, ele se dá não só enquanto movimento negro, mas o movimento sindical retoma suas forças, porque ele já existia, né, desde o início do século XX. O movimento feminista também, eu não gosto de falar que surge, porque acho que é bizarro isso aí, mas ele tem um novo formato. Os movimentos de bairro. Nesse mesmo período, por exemplo, os partidos políticos estavam propondo a retomar, né? Porque já existia o PCdoB, já existia o PCB, mas, por exemplo, a criação do PT, e é nesse momento aí, fim de 70, ele se dá através, por exemplo, de articulação de movimentos de bairros. Não é só a igreja que influencia o nascimento do PT, mas os movimentos de bairro nas capitais. E aí eu trato Salvador porque foi uma fonte que eu vi muito mais diretamente. Salvador com mulheres organizadas nos bairros, e aí luta popular, movimento social, enfim. E aí você fala, logo em seguida dessa frase que você fala do movimento social, fala, a partir dos anos 70, portanto, os movimentos sociais incorporaram a postura contemporânea. Eu entendo que você fala de postura contemporânea, mas isso precisa ter nota de rodapé. O que é essa postura contemporânea? Se antes tinha um formato e agora, com 70, tem outro formato. E eu vou bater no seu pé com a coisa que a Ana Paula bateu em 3 anos. Em nível nacional. O que é nível nacional? Como o professor Anderson falou, Alagoas é Brasil. Então, não trata São Paulo nem Rio de Janeiro como o eixo da nação, o eixo do que é nacional. E nível, não usa nível. Porque nível é nível do mar. A Paula sempre fala para mim, não usa nível, que nível só existe nível do mar. A articulação nacional, ela se dá com os estados da federação. E aí não é só São Paulo e Rio, né, que faz esse nacional acontecer. A Bahia também estava se movimentando, Pernambuco também estava se movimentando. Enfim, estou puxando a sardinha para o Nordeste, mas é porque existe uma movimentação no Nordeste também, em torno dessa construção do que é ser movimento negro. E aí é brilhante quando você vem falar, que aí você está citando outros autores também, né? Petrônio Domingues, o próprio Abdias, que movimento negro não é só aquele movimento que a gente entende como político mais tradicional. Vários movimentos são movimentos negros, né? E aí, eu vou até adiantar, mais para frente você fala que o movimento negro só se na página seguinte. O movimento negro em Alagoas, enquanto o movimento político-social, só começou realmente na década de 80. A Lélia fala que o Quilombo dos Palmares é a primeira experiência democrática do Brasil. E o que é democracia se não é política? É uma movimentação política. Eu achei fantástico quando você cita o número de homens e mulheres numa reunião que teve no Clube Feito Alagoano, que tinha 31 homens e 2 mulheres. Talvez seja legal para o futuro você falar da inexpressividade da presença das mulheres nesses espaços. Por quê? A Lélia também já criticava isso. Por mais que as mulheres fizessem movimento negro, e aí uma ditadura, você não usar o negro, mas a população negra, porque existiam homens e mulheres, a falta de visibilidade das mulheres negras no próprio movimento negro. Eu tenho batido muito nisso por ser militante do movimento social negro, né? Por ser militante do MNU. Eu vejo muito que as críticas que a Lélia fazia lá atrás acontecem hoje. Eles continuam do mesmo jeito. A voz é sempre a deles. E como se nós não produzíssemos trabalhos intelectuais, falas, intervenções políticas qualificadas, e a gente faz isso, eu tenho certeza que a gente faz isso. A sua fala é extremamente qualificada e você é uma mulher negra extremamente intelectual. Assim, e acaba que os homens, às vezes, mais são as figuras públicas, né?
Aqui você fala que o trabalho. Quando você for citar NEAB no passado, bota NEAB, não bota NEAB porque não era NEAB, é NEAB. Quando você vir falar de hoje, aí você fala NEAB. Não só para você corrigir no seu próprio texto mesmo, não é nem mudar o sentido, não. Eu fico também preocupada sobre o dar o crédito às pessoas, sabe? Algumas pessoas. No sentido de que parece que foram só elas que fizeram isso acontecer. Você fala muito do Zezito e do Zé Roberto Santos de Lima, né? Enfim. Claro que precisa citar todos eles, mas a articulação não foi só deles. Existe nas suas fontes você enxerga que foi uma grande articulação nacional. E aí isso envolve vários estados do Brasil e não só do Brasil, né? Eu até coloquei uma partezinha aqui, foca do Jefferson. Adorei quando você falou que o movimento negro aqui se remete não é só ao fato, não remetendo somente ao fato do movimento político-social ou de quando surgem as primeiras entidades negras formais, mas de toda a história da qual o povo negro foi submetido. Nosso povo negro está em movimento desde que chegou aqui. Porque o ato de resistir, a coletividade da resistência, já era movimento. Não é movimento social como a gente conhece hoje. Obviamente, aí você vai falar desse movimento social contemporâneo, que é muito bacana. Mas esse estar em movimento é muito bacana. Outra coisa, quando você fala da questão da intolerância religiosa, você fala que em maior escala a intolerância religiosa acontece com as religiões de matriz africana. Eu sei e você sabe. Mas isso não pode ser uma afirmação ao léu, assim, ao vento. Existem números, né? Existem estatísticas que mostram que o povo de terreiro é mais violentado em relação à sua religião do que o povo católico. No Brasil existem esses números. Claro que você não precisa procurar essa estatística, não. Mas não adjetivar de uma forma que caracterize a rigorosidade da sua pesquisa. Aí você fala que as religiões afrodescendentes passaram a ser vistas por diferentes entidades relacionadas à militância negra como importantes centros de resistência e aglutinadoras de uma identidade afro-brasileira. Será que elas passaram a ser vistas ou que elas já eram essa representação? Porque antes do movimento esse movimento social organizado que a gente fala do fim de 70, o movimento terreiro já estava funcionando, gente. Né? E aí, quando você fala que a gente chamou, é um pouco disso. Pode entrar, que senão eu vou ficar. Na página 16, você fala, no início dos anos 80, diversos segmentos da população negra brasileira passaram a se reunir anualmente em Alagoas. Quais segmentos? Nas suas fontes dizem quais segmentos. Existe eu lembro que eu achei uma documentação no SNI também de relatórios da polícia na reunião, né? E aí tinha DCE, tinha movimento sindical, tinha movimento negro, e eles citavam o nome das pessoas. Não sei se você chegou a ver algum desse tipo. Mas eu achei, porque eu estava trabalhando no sindicato, aí eu cheguei a achar o nome da Lenilda Lima, aquele cara de Palmeiras, como é o nome dele? Milton alguma coisa, representando o movimento sindical na reunião. Movimento negro, aí tinha o nome da pessoa, acho que era o Zé Roberto. Tinha os nomes das pessoas, entendeu? Então, esse movimento negro em Alagoas, ele se articulou com outros movimentos sociais. E aí eles eram vigiados conjuntamente. Se alguém perguntar aqui no seu trabalho o que é o Projeto Rondon, não vai achar. Precisa de uma nota de rodapé para explicar o que é o Projeto Rondon. Eu acho, não sei se é porque a BNT não dá conta da gente, né, professor? Mas eu acho que essa foto que você usa na capa do relatório, ela pode vir com um anexo no final. Talvez. O número da BNT dá errado, sabe? Outra coisa que eu achei... aqui eu gostei. Você vai falar do... O Estado associava o movimento antirracista ao comunismo. Por quê?
eu acho, assim, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho, como que eu falei anteriormente, porque ele estava associado a outros movimentos sociais. Ele tinha relação com outros movimentos sociais. Sabe? Esse boom no fim de 70 e início de 80, estava todo mundo conversando. Obviamente, cada um nos seus movimentos, mas todo mundo se reúne e conversa. E eles tinham reuniões de conjuntas, né? A documentação mostra isso. Na página 18, você vai falar que a Universidade Federal de Alagoas convidou intelectuais e militantes negros do Brasil e do mundo. Quem convidou? Através de quem? Quem fez a articulação? Tudo isso é para depois, viu, Tância? Tudo isso é para você pensar para um mestrado, para você amadurecer a ideia de perguntar sempre para suas fontes quem são essas pessoas, o que eles estavam conversando. Acho massa, sabe, quando você trata de reverter o Memorial Palmares de um ponto turístico para um projeto político ideológico. E aí, eu acredito que você precisa pensar para depois quais influências ideológicas esse movimento negro teve. O que é que influenciava ao movimento negro pensar de um jeito, não pensar de outro jeito? A pensar o território como espaço político e não como espaço turístico. Porque a gente podia pensar, porque se a gente for pegar hoje, por exemplo, a gente pode pegar o empreendedorismo, não vou nem falar de afroempreendedorismo, do empreendedorismo, que vai querer vender a nossa história, mas qual retorno tem para a população que vive nos nossos territórios, né? Quando você vai falar do Décio, que ele vai falar do tipo de quilombo dos Palmares, o quilombo agrário, é massa, mas é bom pensar que o Brasil é um país agrário. Inclusive, no século XXI, o Brasil continua sendo um país agrário, né? Extremamente. E a história de Palmares precisa ser revisitada a partir das novas fontes, é isso. Você focou no certo. As novas fontes que não foram vistas por quem já estudou Palmares, mas com um valor significativo para o que a gente vai refletir sobre Palmares, né? Sabe que tu pode fazer depois um artigo criticando o turismo? Eu até notei isso aqui. Falar sobre elaborar uma crítica ao turismo. É muito importante. Na página 22, você vai falar do simpósio sobre quilombo, além de trazer lideranças negras de todo o país da África, trouxe a participação do movimento estudantil da universidade e de outros estados, além do DCE Quilombo dos Palmares. E esses outros movimentos sociais não estavam juntos? Esses movimentos sociais que se articulavam ao lado do movimento negro. Na página 24, as elites utilizam o discurso negativo em relação a Palmares. Se você pegar jornal, eu trabalhei no pós-abolição com jornal, e aí todas as falas para tratar as pessoas negras eram falas de negativizar a vida dessas pessoas, a importância dessas pessoas, quando não marginalizar. Né? São questões assim. Como eu falo da Lélia, eu trabalho com a neta da Lélia hoje, né? A gente troca várias ideias. E aí ela vai falar que ela trata a mulher negra como herdeira quilombola. Eu acho que é muito trazendo a nossa ancestralidade, sabe? Trazendo que a gente tem um passado, que a gente teve quem caminhou antes da gente para a gente chegar até aqui. Eu achei a coisa mais linda, eu fiquei até emocionada quando eu li. Você fala um pouco dessa ideologia do movimento negro, já no final, assim, na página 28, você vai falar assim, do Hamilton Cardoso, que tem uma influência, que é um militante negro trotskista. Eu sei que é trotskista, eu também sei que é trotskista, mas precisa de uma nota de rodapé, porque é trotskista. Eu acho que só para finalizar, assim, cadê Sob a Sombra de Palmares no seu trabalho? Biográficas. Viu?
Precisa, orientador. Porque as coisas estão muito interligadas e eu sei que você leu, com certeza. Só arrume suas referências bibliográficas e suas notas de rodapé. É isso, muito obrigada. Muito axé na sua caminhada, eu tô junto. E em junho eu tô aí, quero lhe encontrar. Eu tenho um papel para lhe entregar. Certo. Minhas anotações todas. Obrigada. Obrigado, Sandra. É mais fácil ficar aí ou do lado de cá da Tâmara? Como assim? A posição, é melhor ficar na posição da quem tá... Rapaz, a posição é melhor aqui, mas eu juro a você que eu, lendo o trabalho dela, eu gostaria de estar aí no seu lugar. Porque eu acho que a conversa entre mulheres negras tem outra dimensão. Você sabe que a Tâmara é conhecida aqui no NEAB por fazer muito bico, né? Danilo, não continua essa conversa. Então, eu vou passar para a Tâmara comentar, né? E depois eu faço as minhas considerações. Então, eu queria agradecer, né, essas contribuições. Mas, assim, logo dizendo que como eu me preparei para fazer um artigo, gente, sabe? Um artigo, não foi uma monografia. Então, assim, eu tive que adaptar muito rápido, em pouco tempo. Então, eu não supri tudo que era para suprir. Eu senti falta de várias coisas no meu trabalho que vocês falam, mas foi questão de adaptação mesmo, falta de tempo, né? Precisava me formar, porque senão ia ser jubilada. Então, eu corri assim, entendeu? Então, foi isso. Então, vou fazer algumas modificações que vocês atentaram para mim, mas a desculpa é essa mesmo, e a desculpa real. É a desculpa real, assim. Então, é uma coisa nova para mim, assim, ainda vou trilhar esse caminho para poder ser uma historiadora de verdade. É isso, só agradecer. Tem uma seleção de mestrado, meu amor, para em breve para você. É isso, gente. Muito obrigada. Quando o trabalho rende aí mais de 1 hora de arguição, né? Então, significa que a banca leu e comentou como manda o rito, né? Então, cabe agora eu fazer aqui algumas considerações, né? Não comentadas ainda. A primeira diz muito sobre os impactos das políticas de ações afirmativas e sobre a importância do aprimoramento delas no âmbito da Universidade Federal de Alagoas, né? É importante dizer que a Tâmara ela está defendendo no limite por várias questões, e a gente brinca internamente, Anderson, que ela estava esperando a gente chegar, né? Para se formar. Eu, o Pedro, a Evelyn, a Ana, a galerinha toda, né? Porque e Sandra sabe muito bem o que eu vou dizer, o que chama a atenção da trajetória dela é que ela só foi ter experiência de iniciação científica depois de ter concluído todas as disciplinas obrigatórias. Isso diz muito sobre um erro crasso da UFAL, que não permite o acúmulo de bolsas da assistência estudantil com bolsas pesquisa. E aí o que acontece com os estudantes cotistas? Um breve levantamento que a gente fez no ano passado mostra que a maioria dos cotistas não finalizam a graduação sem a experiência da pesquisa, né? E quando a gente vai pensar a entrada no mestrado, Sandra sabe o que eu estou dizendo, tem barema, tem PIBIC, publicou artigo. Quando a gente vai para os concursos públicos, depois vai para o doutorado, né? A gente percebe que os estudantes cotistas, eles demoram um pouco a chegar. A gente está falando de uma estudante que está se tornando historiadora aos 27 anos, né? 28 já. Quando agora eu tenho? 29. 29. Começou comigo com 27, entendeu? Então é importante também mencionar essa trajetória e também a coragem de Tâmara de encarar a pesquisa, porque ela podia muito bem fugir e entregar alguma coisa focando apenas em se formar e tal, né? Mas ela encarou a pesquisa, né? Encarou a oportunidade de sentar e pensar a historiografia local, assim, né? A partir das fontes, né? E
os erros de Tâmara também são os meus erros enquanto orientador em início de carreira, né? Direcionamento, recorte temporal, a gente vai aprendendo tudo junto. E Tâmara é a primeira rasteira que eu levei na UFAL, levei com ela, porque a gente submeteu o PIBIC, fez o projeto e etc, achou que o projeto massa, o projeto foi aprovado, eu estava com aquela pontuação um pouco acima dos 400 pontos, e a gente teve o PIBIC aprovado, mas não foi contemplado a bolsa. E é um pouco isso, que a gente tem uma lógica mais tecnocrata de beneficiar as áreas das exatas, e a gente que pratica extensão e vai para a extensão quase não computa para o PIBIC, né? Então a gente levou aí uma rasteira, ficamos desanimados ali no primeiro momento, mas tocou o barco da pesquisa, né? Ainda no ensino remoto, e aí começou a aparecer a nova geração, né? Os meninos que estão aqui, as meninas que estão aqui, Thalita que não está aqui, a começar a mexer, e foi um momento que eu tomei um susto, porque a Tâmara falou, olha, eu vou ter que me ausentar das reuniões, que a gente começou se reunindo online, lendo o texto do Amilcar, da Lélia, a entrevista do Zezito, da Wanda Menezes, e a Tâmara ela falou, não vou, porque eu estou precisando de dinheiro, eu consegui um emprego, né, era pet shop? Sim. Era um emprego no pet shop e vou me ausentar nas reuniões e tal, né? Aí eu falei, poxa, será que eu vou perder mais um orientanda para o mercado do trabalho capitalista e tal? E isso me preocupou, né? A gente sabe para quem tem o pé no terreiro, que as coisas acontecem, elas vão abrindo os caminhos, né? Ela retorna, aparece uma bolsa do nada, a gente começa a remanejar internamente as bolsas, que a gente vai passando de uma bolsa para outra, né? Passa para um, para outra, um está sem bolsa, a gente faz um rearranjo político para tentar manter o máximo de alunos com bolsa para poder render, né? E aí ela entra na bolsa, a Proeste dispensa ela, diz que já não dá mais para ficar renovando a bolsa da BPG, né? Então, no primeiro momento, a Ana até pegou a bolsa no início, aí a gente rearranjou, passou para a Tâmara e tal, e no segundo ciclo foi um pouco mais fácil, porque a gente já saiu com a bolsa de cara, né? E aí ela se gabava, porque Paulo Dantas deu a bolsa reajustada para ela, né? Só que agora que a bolsa reajustou para R$700, ela está entregando a bolsa. Então a gente tem aí um semestre para... Acho que ela vai tomar uma cerveja hoje, vai descansar uns dias, e aí a gente vai tirar férias e tem um tempo para fazer ajustes necessários para pensar em um projeto de mestrado para encarar a banca no final do ano, né? Então, essa trajetória, portanto, é rápida, tem várias outras coisas que a gente podia falar, os puxão de orelha que ela dá em mim, que eu dou nela, né? E o perigo, né, que agora que o Denis voltou, ficar andando Denis, Odará, Tâmara, junto na universidade, vai ficar causando aí, né? Aí depois começa a aparecer umas coisas, né? Mas, no geral, eu queria dizer que eu mais aprendi, eu acho, do que ela aprendeu comigo, né? A gente construiu aí uma relação muito próxima. Ela não é perfeita, né? Então é flamenguista, tem essas paradas todas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu colocar aí um alicerce para construir, né, questões futuras, e é um pouco isso, né? Agora ela tem a missão de ser a primeira, puxar outros alunos, e daqui a 10 anos esses outros alunos puxarem mais outros, para de fato a gente, né, extirpar o mal chamado racismo da sociedade brasileira e, no nosso caso específico, da historiografia, né? Agora o momento chato, mais o ritual, né, que a gente vai pedir para vocês levem Tâmara para ir no banheiro, tomar uma água, que a gente vai deliberar aqui a... Tâmara, eu quero tomar uma cerveja com você. Dia 18 eu chego, pode ser no dia 18 mesmo. Certo. Você paga a cerveja, viu? Uma cerveja Tem que tirar esse povo que tá aqui na sala também, né? Eles têm que sair também, né? Vai ser rápido, que o Anderson tem que ir no banco, né? Mas 4 horas.
Esse pessoal que tá aqui na sala, Danilo. Tem que sair todo mundo, viu? Pega o beco aí vocês. Diogo, a Manuela, Para ver essa também. a Raíssa. A expulsão veio. A expulsão veio. A gente vai falar mal dos outros agora, tem que sair. Beleza. Ah, tinha mais gente? Tem pessoal que tá. Eu acho que é. Não sei se é a Manuela também. Qual é a. Ah, tá. Tirar ela, Danilo. Porque tá tudo junto aqui. Pra ela não tá nem vendo. Aqui. Aí eu vou mandar primeiro para você, Sandra. Aí você assina seu Gov, pode ser? Ah, isso quer dizer, eu posso assinar aquele seu Gov mesmo, né? Mais fácil, né? Quando a Ariari não tá aí, né, a Ieda, a ministra é tu? Tira essa menina da sala pra eu falar. Hã? A Manuela ainda está na sala. Tá gravando, vai pro YouTube, fale não. Eu vou preencher isso aqui em casa e eu mando. Tem um que estava errado, mas essa tá certa, a licenciatura, né? Se você errar meu nome, Danilo, eu juro a você que vai ter uma inimizade. Não, mas aí você... Depois de 1000 anos, Anderson, errando meu nome ainda. Pior que eu vou ter que parar a gravação pra gente conversar, né? Claro. E tirar a Manuela. Eu tô com a voz péssima, né, gente? Passei bem mal ontem, ó.